dessa pessoa que fez agora aqui. Ela pergunta se dá para acriolar sementes comerciais, né? Querendo dizer se teria como pegar sementes das empresas, ou seja, sementes que estão no mercado, e tornar elas o que o pessoal chama vulgarmente de crioulas, né? Quando eu montei a Bionatura em fim de 96 para início de 97, uma das questões que estava escrito na proposta quando eu fui buscar recursos para implementar o projeto era, eu usei o termo limpar as variedades, certo? De décadas décadas sucessivas de uso de pesticidas e adubos químicos, etc. Essa era uma das justificativas do projeto, exatamente a pergunta que a pessoa fez. Então, eu vou começar a nossa prosa por aí, certo? Então, uma das coisas que me movimentou na época desse projeto foi isso, né? Então, para quem não sabe, eu fui o idealizador, né, e criador do projeto das sementes agroecológicas Bionatur. Eu comecei isso em 96. Eu comecei a trabalhar com sementes de hortaliça em 1983. Então, eu fui, como a gente diz, cooperado, ou seja, eu trabalhei para várias empresas, né, como cooperado, né? Foi onde eu peguei a dinâmica de como trabalhar com as sementes e aprendi a mexer com isso. Eu trabalhei muito tempo para a Isla, depois eu comecei a trabalhar para a Grosseries, fui contratado pela Grosseries durante vários anos, décadas na verdade, e isso me deu um know-how, mas sempre com aquele sonho de trabalhar orgânico. Aí por fim, já ainda trabalhando na época com a Grosseries, eu trabalhava com orgânico, certo, nas áreas deles, sem que eles soubessem, vamos dizer assim, que a gente estava trabalhando dessa forma, já nos últimos anos, né? E com esse sonho de fazer um projeto de semente orgânica, etc, né? E aí eu fui atrás de financiamentos, enfim, durante muitos anos, e num desses momentos eu fiz uma proposta para a cooperativa dos assentamentos aqui, que estavam produzindo sementes também para as empresas, que nem eu estava fazendo, da gente montar uma empresa, né? Ou seja, porque já tinha cooperativa, tinha um número de agricultores, etc, etc. Eles toparam e a gente começou naquele ano, que foi fim de 96 para 97, né? nesse ano agrícola que a gente diz, né? Bom, e como eu disse, então, uma das justificativas da proposta que eu vinha buscando o recurso do projeto era fazer isso, era que eu usei o termo limpar as variedades, né, da sucessão histórica das plantas receberem veneno, insumos químicos, etc, etc, né? O que acontece? Para quem não conhece a Ana Primavesi, a doutora Ana Primavesi tem um tratado escrito sobre manejo de solo, entre outros livros, né? Ele é uma grande especialista dessa área de orgânicos, né? Faleceu agora há pouco, foi a pessoa que criou o IFOA, foi ela uma das que criou o MAELA, Movimento Agroecológico Latino-Americano e Caribe, que eu tive a oportunidade de ser convidado para dar uma palestra na época na Colômbia sobre o trabalho das sementes. Então é uma pessoa que eu tenho grande carinho por ela e grande respeito, porque eu acredito que seja talvez a pessoa que tenha deixado o maior tratado de agricultura ecológica do mundo, né? Bom, eu então pensava nisso, né? Porque a quantidade de adubo químico e de pesticida usado nas sementes é um pouco mais alto do que é usado nas hortaliças. Por quê? Porque como tu não tem, se bem que hoje as pessoas têm pouca ética com isso, mas como você não vai comer aquilo, então não tinha uma preocupação com relação aos prazos de validade e as quantidades. E como o valor agregado é muito, as pessoas usavam muito pesticidas, etc, etc, né? Eu fui um dos que cheguei a usar veneno e tudo, lá atrás, né, quando era jovem, e aquilo incomodava até que chega um ponto que você rompe e começa a trabalhar de uma outra maneira, né? Então a gente tem também, vamos dizer assim, um certo know-how para saber o risco disso tudo porque você usou, né? Aí eu comecei a fazer várias ações e a estudar para trabalhar com orgânico e uma das coisas, como eu falei, que a Primavesi cita nos trabalhos dela é que as plantas têm memória, certo? Né? E se tem estudo sobre isso de que a planta tem memória, né? Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, árvores do cerrado,
onde as sementes precisam de fogo para germinar, certo? Você pega essas sementes, coleta e às vezes tu planta em canteiro, bem plantado, e aduba, e bota água, e cuida, etc. Ela não germina, né? Aí tu pega essas sementes, bota uma folha de jornal, por exemplo, bota essas sementes em cima, bota fogo na folha de jornal, porque o fogo vai passar muito rápido, você não vai matar a semente, mas na memória da semente ela dá um start, certo? Ou seja, ela liga uma chave, né, na memória dela, diz, opa, veio o fogo, é a hora de eu nascer, certo? E aí ela nasce. Então, ou seja, a semente tem memória. Então, a semente nasce com água, certo? Umidade e algumas com impacto de fogo. E algumas você tem que romper a casca dela, outras você vai lixar, outra você vai ferver. Ou seja, tem várias formas de quebrar o que a gente chama de dormência. Então, a semente está num estado de dormência, ela está dormindo. Aí ela acorda para a vida por alguns fatores como esses que eu estou colocando, né? Bom, eu trabalhei muito tempo foi com sementes de hortaliça, certo? Geralmente o que acontece? Você vê, por exemplo, uma cenoura. O que tu conhece da cenoura? Aquele ramo verde da cenoura e o fruto que está debaixo da terra. O rabanete é a mesma coisa, né? A couve é a mesma coisa, etc, etc. Então a maioria dessas plantas Isso, no curso técnico ensinam a quebrar a dormência, a pessoa está falando aqui, né? Então, a maioria, mas não ensinam a tirar semente de hortaliça. Geralmente nos cursos não ensinam. A Tati agora, por exemplo, terminou o curso de agronomia alguns anos atrás, e não entro nesse tema. Quando entro muito superficial. Isso é um tema que fica muito a nível das grandes corporações, das grandes empresas, né? Ou seja, os agrônomos saem da universidade sem saber como é que multiplica a semente de hortaliça na sua maioria, né? Então, esses cultivos, né, como cenoura, como eu exemplifiquei, e nabo, rabanete, algumas folhosas, né, você nunca vê ela em estado de flor, porque tu compra ela, né, ou tu planta e colhe no estado que tu vai comer, tu não faz, não tira as sementes dela, né? Então, quando a gente vai tirar semente, por exemplo, de um rabanete, de uma couve, de alguma coisa, tu vai fazer ela sair da semente dela até ela dar semente de novo. Eu vou fazer um ciclo inteiro dela, né? E, por exemplo, no caso da cenoura, que foi o exemplo que eu dei agora, quem está num clima quente, né? Por isso que as empresas estão aqui no sul do Brasil, eu estou a 60 quilômetros do Uruguai, por causa do frio, eu preciso de pelo menos 500 horas de frio para algumas plantas entrarem em processo de florescimento. Essas horas de frio é contada a partir de menos 7 graus, de 7 graus para baixo. Eu preciso de ter 500 horas, né, no inverno com menos 7 graus. Então não é todos os lugares que tem isso, né? Geralmente é bem no sul do Brasil aqui. Quando eu não tenho essa condição, como é que você pode fazer em casa isso? Tu vai provocar o que a gente chama de vernalização, ou seja, eu vou criar um inverno, entre aspas, para que a planta pareça na memória dela que ela passou por um inverno. A prova está, então, que a planta tem memória, né? Então eu vou pegar uma cenoura, eu vou colher no canteiro várias cenouras, certo? Vou escolher as cenouras que eu quero, certo? Pelo tamanho, pelo comprimento, mais ou menos no padrão da variedade da cenoura que você comprou, né? E vai pegar o talo, vai cortar mais ou menos uns 3 dedos, acima da raiz, você mede mais ou menos uns 3 dedos e corta. Se o teu dedo for muito fininho, tu bota 4 dedos, ou seja, mais ou menos uns 5 centímetros, né? Ou menos um pouquinho. E aí tu corta a rama da cenoura, ou seja, a cenoura deu, né? Tá dando a cenoura, você colheu a cenoura, certo? E ela tá no ponto para colheita, certo? Então aí tu colhe, escolhe as que estão com padrão, que não tem ombo verde, como a gente diz, ou seja, né, que ela não tem bifurcação, não tem esse monte de raízes laterais, etc, etc. Aí tu pega essa planta, corta esse ramo dela, bota na geladeira e deixa ela, não no congelador, bota na geladeira mais ou menos a 4, 5 graus por 30 dias, 30 e poucos dias é o suficiente. Vai te dar essas horas todas de frio que a gente precisa, né? Quando a gente faz a campo, isso como a gente faz aqui, eu deixo todo inverno, né? E então tu dá um choque térmico nela, é como se ela tivesse passado pelo inverno, certo? E aí eu pego essa cenoura, planto ela de novo, né? Ou seja, tiro da geladeira depois de 30 dias, planto ela no canteiro, só que agora eu planto ela com espaçamento maior, entre 40 e 50 centímetros entre cada planta. Por quê? Porque ela vai virar um arbusto,
certo? Ela vai ficar com 1,5 m, 1,70 m de altura, dependendo da condição do lugar, do solo, água, etc, etc. E aí você vai tirar a semente da cenoura, certo? Bom, então, voltando à pergunta da que eu iniciei a fala aqui, ou seja, eu faço isso, ou, por exemplo, você comprou uma semente de alface normal do mercado, né? Plantou, e aí deu alface, certo? Você vai no canteiro e escolhe as que estão melhores, aqui naquele ciclo de 35 ou 40 dias, formou uma cabeça bem, ela tá boa, a planta tá bem viçosa, certo? Aquelas plantas você separa, pelo menos 20 plantas tu vai ter que separar, certo? Então aquelas plantas tu vai marcar elas, certo? As outras tu come, né? Colhe e come. Aí tu marca essas que ficaram bem no canteiro e aí tu vai deixar ela pendoar para tirar a semente dela. Tu chega a tirar de 1.800 a 2.000 sementes por planta de alface, né? Agora, se você planta alface, por exemplo, né? E ela já começa a pendoar, ela já começa a largar aquele broto interno, ou porque falta água, ou porque o solo está ruim, por várias coisas, essa você não pode tirar a semente dela. Por quê? Porque tu vai pegar, volto a dizer, ou seja, tu tem uma questão de memória. Tu começa a tirar semente de uma planta que toda vez que você planta, em vez dela formar a cabeça bonita, ela tem uma tendência a pendoar, ou seja, a largar pendão para entrar em processo de florescimento. Toda vez que tu fizer isso, ela vai começar a reproduzir isso, certo? Por isso que essa questão de tirar sementes é bem delicado, ou seja, você tem que estudar bastante antes de começar a fazer, senão você pode fazer uma boa encrenca, ou seja, começar a tirar semente de planta que não estão em condições de tirar semente, né? E aí, à medida que tu vai fazendo isso, cada vez vai ficando pior, né? Então, o que acontece? Focando na pergunta dele, eu pego uma semente X, né? Não vamos entrar em qual variedade, a gente pode entrar depois, perdão, em qual espécie, eu pego essa semente e planto, certo? Tiro semente dela de novo, sabendo como fazer, né? Porque tem vários detalhes com relação a isso, que eu vou entrar um pouquinho agora aqui, né? Aí eu pego e planto de novo, certo? O segundo ciclo, que pode não ser 2 anos, a alface é rápido, eu posso fazer mais de 1 ano no ano, por exemplo, né? Mas, então, vamos falar em ciclos, certo? Então, segundo ciclo, colhi aquela semente daquela planta, plantei ela de novo. Colhi daquela planta, plantei de novo. O que a gente observou é que no terceiro ciclo da planta, ela já começa a perder essa dependência química, vamos dizer assim, né? Eu quando trabalho com os agricultores para entender, para explicar isso, é assim, imagina que você tem um casal de pessoas que usou droga há muito tempo e tem um filho, né? Não necessariamente esse filho vai usar droga, mas ele tem uma carga de processos químicos que os pais sofreram, que está refletido nele, que ele pode ter um problema de rins, um problema X, né? Dependendo, obviamente, do tipo de droga, né? Ou uma tendência para aquela droga, ou etc, certo? Então, o que acontece? A planta é a mesma coisa, são gerações, essas plantas vêm recebendo, gerações e gerações, as plantas recebendo nitrogênio insolúvel, que é a ureia, o nome comercial, né? Pesticidas de toda ordem, uma carga enorme de adubo químico. Então, quando tu pega e compra uma semente dessa no mercado e tu tenta produzir orgânico, obviamente que tu vai produzir, vai plantar, etc. Só que se eu sigo fazendo isso, replicando ela e tirando, ou compro uma semente orgânica, o resultado da planta para o sistema que eu estou fazendo é melhor, certo? É como tu convidar 2 pessoas para almoçar, um é carnívoro, outro é vegetariano. A pessoa que é vegetariana, tu está servindo uma comida vegetariana, ele vai estar muito afinado com aquilo, com alguém que é carnívoro, mais ou menos uma coisa assim. Então a planta e a Primavera testou algumas coisas desse tipo, por exemplo, pegando 3, 4 tipos de sementes, lotes, né, de sementes da mesma espécie, já que nós falamos em cenoura, imagina tu pegar 3 cenouras do mesmo lote, 3 sementes do mesmo lote. Um lote eu ponho de molho um pouquinho com a água, outro lote eu ponho de molho com um biofertilizante, e outro lote eu não ponho nada, que seria a tua testemunha, certo? E eu boto essas 3 no campo, né? Quando a planta começa a ter folhas, ou seja, já está com um palmo de altura, mais ou menos, eu aplico aquele biofertilizante que eu botei na semente dela lá atrás, como se eu tivesse passado uma mensagem para ela. Diz, olha, quando tu for crescida, grande, estiver lá na universidade, eu vou te dar isso aqui para ti beber.
né? Então tu vai no campo e aplica aquilo ali. E ela viu que o resultado da planta que na semente tinha recebido aquela umidade com biofertilizante, ela reproduzia no campo melhor, ou seja, ela quando no momento que ela recebia aquela dose de biofertilizante, ela começava a crescer mais. Por quê? Porque estava lá atrás na memória dela, certo? Então ela provou essas coisas que a gente vinha discutindo, que realmente as plantas estão condicionadas a receber o adubo químico, a receber toda essa carga química, certo? É como uma pessoa viciada em Coca-Cola, refrigerantes e X, etc, etc. Tu dá um suco para ela, feito em casa, ela acha que está amargo, ela não gosta do gosto, por quê? Porque o paladar ficou restrito, certo? O paladar da pessoa está restrito. Eu acho que eu estou conseguindo me comunicar com vocês, não estou tentando fazer uma linguagem, porque eu sei que nem todo mundo aqui é da área, enfim, estou tentando fazer uma linguagem que a gente entenda. E foi a partir dessas percepções que eu comecei a querer montar esse projeto, né? Em 88, eu li um livro do Henk Roblin que chamava Biotecnologia, né? As pessoas que quiserem me pedem por e-mail, por aqui não vai dar, porque eu não vou ter como escrever agora, e eu passo sobre esse livro. É um livro pequeno, e em 88 ele falava dos riscos dos transgênicos, né? O perigo dos transgênicos, né? E eu fiquei chocado na época com aquilo, né? Ou seja, não se falava em transgênico na época, pouca gente falava disso, né? Aí quando eu comecei a estudar sobre isso, eu já naquele ano, fim daquele ano para o próximo ano, eu lembro uma máquina Remington, daquelas antigas, e tentei escrever um projeto. Eu digo, eu vou fazer alguma coisa com o pouco que eu sei, porque eu era um agricultor que plantava semente para as empresas. Eu digo, eu vou mudar minha vida, eu vou tentar fazer uma coisa por isso aqui. Na minha cabeça tinha isso, né? E acabei conseguindo fazer, né, depois de um tempo. Bom, então a pergunta da pessoa foi se, bom, eu tenho como criolizar ou algo assim que ele colocou, né, tornar, né, uma variedade menos dependente, vamos dizer assim, que foi a pergunta que a pessoa fez no início aqui, né? Sim, dessa forma como eu estou colocando, sim, pensando que você precisa de 3 ciclos no mínimo, certo? Para fazer com que a planta perca aquela memória lá atrás, certo? Ela vai desligar daquilo lá que ela aprendeu, né? Parece isso que eu estou falando uma coisa um pouco meia mística, não sei o quê, mas as plantas são assim, elas reagem realmente, tem esses impulsos e existe essa memória, isso já está provado, não tem nada fantasioso que eu estou colocando aqui. Bom, e se eu sigo plantando, ou seja, eu sigo fazendo, planto, seleciono, que a gente chama de seleção massal, seleciono as plantas boas, tiro semente dessas, seleciono de novo, vou selecionando, no 7º ciclo eu consigo definir uma variedade, ou seja, aí o passo já dei um passo adiante, né? Que é o que eu comecei a fazer na época na Bionatur. Eu vou tirando semente daquela planta, vou selecionando ela a campo. Claro, a gente plantava áreas enormes, né? Eu chegava a plantar 2, 3 hectares de cenoura por agricultor, ou seja, eu sozinho plantava 2 hectares de cenoura, plantava 40 e poucas toneladas de cebola, vai dar em torno de 5 hectares de cebola, plantava 2 hectares de pepino, uns 10 de abóbora, mais uns 2.500 metros de flor, ou seja, eu plantava uma série de coisas para semente, né? Então, em volumes grandes você faz uma seleção também mais aprimorada, porque tu tem como escolher num universo maior de plantas, entende? Né? Então, à medida que tu vai fazendo isso, tu vai vendo que a planta começa a responder melhor ao sistema que tu está trabalhando, à adubação que tu está trabalhando, né? Porque por causa dessa coisa da memória. E ainda pode fazer isso que eu falei para vocês, de pegar qualquer semente, né? Pegar um biofertilizante que você comprou, que você aprendeu a fazer, né? E tu remolha ela, dá um banho nela um pouco, nela antes de plantar, e deixa ela secar um pouquinho no sol, para aquilo não grudar na máquina. Se tu for plantar com máquina, se for plantar com a mão não tem problema, para te ver como é interessante que a planta depois responde melhor aquilo, né? Isso são algumas técnicas que se usa, né? Mas, então, respondendo à pergunta dele, sim, a gente consegue fazer isso, ou seja, limpar, vamos dizer, a variedade do uso excessivo e permanente de adubos. Nós estamos falando de décadas disso, nós não estamos falando de 1 ano, 2, nós estamos falando de décadas, praticamente todo o tempo disso, né? Então,
a história de estar trabalhando isso nas sementes é mais do que necessário, né? O problema é o seguinte, é que à medida que o tempo está passando, as empresas de semente estão hibridando as sementes, certo? Ou seja, então antes de nós falar de transgênico, as empresas estão hibridando as sementes. O que seria? Você junta várias variedades, certo? Numa planta, né? Então faz vários cruzamentos numa planta. E então, por exemplo, se fosse milho, tu vai ter uma linha do milho de uma variedade, uma linha de uma outra variedade, só que quando o pólen do pendão do milho dessa variedade cai, eu vou podar dessa outra aqui, certo? Então o pólen dessa cai nessa e cai nessa outra aqui também. E eu vou tirando híbridos. A questão do híbrido, qual é o problema? Primeiro, claro, eles fazem uma patente porque isso demanda de conhecimento, de tempo, etc, etc, né? Então, só que quando eu compro uma semente de milho híbrido e eu planto, se eu tirar a semente dela, né, eu vou reproduzir, ela vai reproduzir, mas a cada ano que passa, ela vai ficar pior, porque a gente diz de abrir o híbrido, né? Eu vou começar a aparecer todas as misturas, e às vezes, por exemplo, a Tetsukabuto tem 7 plantas para chegar nela, essa abóbora japonesa que a gente compra no mercado, ou seja, tem 7 cruzamentos que chegou nela. Se você seguir plantando ela, ela vai começar a ficar um pouco torta, outra mais comprida, outra mais assim, e a gente chama de abrir o híbrido, né? Então, isso que foi a pergunta dele no início, né, que se dava para tornar crioula, ou no caso, né, limpar a variedade, como a gente diz, dessas empresas, sim, desde que seja variedade. Você não pode pegar um híbrido, né? Eu não posso pegar um híbrido e começar a fazer isso, porque aí você vai se perder, né? Não vai dar certo, né? Você vai precisar de muito mais informação, porque essas sementes que você pegou vai abrir, como a gente diz, ou seja, ela vai começar a aparecer várias plantas que foi cruzada durante várias décadas nela, né? Você já vai juntar tudo isso numa. E aí quando eu sigo plantando só essa, ela vai abrindo, né? Então com o híbrido esquece, né? E essa é a nossa preocupação, uma das preocupações para quem trabalha com resgate, biodiversidade e multiplicação de sementes, é a quantidade de híbridos que tem no mercado, tá? Gigante, né? Bom, sem falar em transgênico, que aí nós já vamos entrar num outro campo, né? Embora tenha pouca coisa ainda transgênica, mas já é outro caminho, né? Então agora mais do que nunca, resgatar variedades antigas, multiplicar essas variedades é de extrema importância, né? Porque senão pode acontecer, por exemplo, uma situação de uma crise profunda, alguma coisa assim, e você perder um número enorme de variedades, né? Então um trabalho desses, que a gente chama de guardiões de sementes, né? Ele um patrimônio que a gente chama de matrimônio, né? Um matrimônio genético fantástico, ou seja, teríamos que ter muito mais bancos de semente, guardando sementes e multiplicando sementes, né? O que acontece às vezes, que a gente tem falado, é que o pessoal não sabe, na verdade, fazer direito, e aí começa a multiplicar sementes de qualquer jeito. Então, para você ter uma ideia, a maioria das cucurbitaceas precisa aí de 800 metros de isolamento entre uma e outra. Ou seja, então, o que é comum na casa dos agricultores? O pessoal planta mais de um tipo de abóbora para colher abóbora, porque você planta abóbora e colhe abóbora. Quem vai tirar semente tem que fazer um campo de sementes de abóbora de uma variedade, certo? E de uma espécie, sem cruzar com outras. Só que, de repente, você não sabe o que teu vizinho está plantando. Então, quando a gente montava esses projetos de multiplicação dentro dos assentamentos, a gente visitava todos os entornos, todas as pessoas, para pedir que as pessoas não plantassem uma outra variedade que não fosse aquela que a gente estava plantando. Como tu tem uma cooperativa, era fácil lidar com as pessoas com isso, mas de repente o teu vizinho resolve fazer uma lavoura, tu não tem como intervir no que ele vai fazer ou não. E 800 metros não é pouco, né? Ou seja, só que você tem uma área muito grande. E tem plantas que precisam de mais de 1.000 metros, né? Milho doce, por exemplo, precisa de mais de 1.500 metros, né? Então, é fácil cruzar. E aí tem uma outra informação, que é plantas de polinização aberta, que a gente diz, e plantas de polinização fechada. Por exemplo, os feijões, né? Não é polinização aberta, ele não cruza, ou seja, pelo ar, por inseto, dessa forma, né? Agora, pepino,
pepino, melão, as cucurbitáceas todas, que é essa família, milho, né? Alface, algumas plantas, a maioria delas cruzam, né? E aí então, quem resolve multiplicar semente e não tem certo, não sabe certo como faz isso, pode estar fazendo o quê? Cruzando um monte de coisa, né? Então tu começa a cruzar, aí tu planta um melão e ele sai com um jeito de abóbora, sai com gosto de não sei do que, né? O milho que sai com tudo que é formato, né? Em função disso, né? Então quem resolve partir para isso, né? O ideal é que a pessoa se dedique a estudar um pouco, né, para não fazer bobagem, né, e não perder sementes, né, porque se perde semente também multiplicando dessa forma, onde as plantas vão cruzando e você vai perdendo o controle, né. Bom, um outro fator seria a questão de armazenamento das sementes, né? Você não pode armazenar uma semente que está úmida, né? Porque a umidade é um dos fatores que vai fazer na memória da planta despertar para ela nascer. Ou ela vai perdendo germinação, certo? Porque ela ela tá numa condição que fica como se tivesse sendo chamada para brotar, mas ainda não está bem pronta, né? Ou seja, o ambiente não está bem pronto. Tem umidade para aquilo, mas não é o suficiente. Mas então ela vai perdendo essa energia, vamos dizer assim, né? E tem plantas que pode, num ano, ir a 10% de germinação, né? Agora, da família do tomate, por exemplo, as solanáceas, elas já duram bem mais, né? Podem durar 30, 40 anos, né? Claro, desde que guardada, bem guardada, né? E essas sementes passam pelo teu intestino e brotam. Por isso que às vezes o pessoal que tem banheiro seco ou que faz as suas necessidades no mato, vê nascer pimentão e tomate por aí, né? Estações de tratamento de esgoto é comum tu encontrar um monte de tomate brotado, porque eles passam pelo intestino e potencializa a forma dele nascer, né? Então tem várias plantas que passam pelos intestinos dos animais e aumenta essa capacidade de germinação e de vigor. Por isso que surgiu essa ideia da gente botar um biofertilizante na semente, etc, para estimular isso, né? Pessoal, a gente tem agora uns 20 minutos. Eu vou fazer o seguinte, quem quiser perguntar alguma coisa, né, aí eu vou ir respondendo e vou tocando o assunto a partir daí. Fica bem assim? Porque de repente vocês têm dúvida e eu não consigo ler junto aqui. Então, quem quiser, manda uma pergunta agora, porque tem pessoas que perguntaram no início e eu não consegui ler o que estava escrito, certo? Aí o pessoal pergunta e eu vou respondendo e eu acho que fica bom assim, que já estamos faltando menos do que faltava. Pode ser? No Brasil tem... Deixa eu pegar meus óculos aqui. No Brasil tem banco de sementes, se acaso acontecer alguma tragédia, muito pouco. Essa é uma das preocupações, né? Há muitos anos atrás, na comunidade de Figueira, lá do Trigueirinho, me chamaram, há muito tempo atrás, muitos anos atrás, com essa preocupação, e pediram que fosse montado um banco de sementes que atendesse pelo menos um pedaço do estado de Minas Gerais, né? Bom, e eu, para poder calcular tudo isso, o que eu fiz? Eu parti do consumo. Eu entrei em contato com os CEASAs, né, da região, para ver o que recebiam de produto. A partir desse consumo, um consumo suposto, né? A partir desse consumo, eu transferi, como eu sei, por exemplo, tipo assim, eu falei da cenoura, vamos falar da cenoura de novo, produz tipo 400 kg de semente por hectare, né? Então, eu peguei, a partir desses dados que eu sei, ou seja, o que cada planta produz de semente por hectare, e eu peguei essa relação com o que era consumido de produtos no estado, né? Então, a partir daí, eu tracei as metas de quanto teria que produzir e armazenar para poder atender uma localidade X, né? E outro dia ainda estava vendo, por exemplo, você chega nas cidades, na maioria das cidades, procura semente para comprar, tu vai encontrar muito poucas, e geralmente em pacotinho de 5 gramas, 3 gramas, coisa desse tipo. Você não encontra, como era alguns anos atrás, embalagens maiores, né? E a pessoa ia abrindo, ia vendendo, quase tudo é pacotes menores. Só que seja, por exemplo, empresas agroveterinárias grandes nas capitais que têm uma quantidade maior. Então, na verdade, essa pergunta dele é importante porque
Caso a gente tenha uma crise mais profunda, vai faltar sementes na cidade, né? Então, por isso que a gente tem uma preocupação de montar bancos de sementes, certo? As sementes crioulas e as patentes de sementes transgênicas, como funciona o distanciamento e como funciona a questão da contaminação? Essa é uma encrenca, né? E a outra, qual a melhor maneira de armazenar sementes crioulas? Bom, as sementes, primeiro você tem que secar, aí complica porque você não sabe quanto de umidade tu tem na semente, né? Então tem que ter cuidado também na hora da secagem no sol para não deixar sol demais, não secar em cima de lona preta, certo? Porque a temperatura da lona vai a 65, 70 graus. A semente não pode passar de 40 graus para secar, né? É claro que dentro do projeto da Bionatura eu tinha secadores com temperatura regulada e medidor de umidade, obviamente, né? Então eu ia secando e como a gente treina depois, tu já sabe que 1 hora e pouco, 2 horas, tu chega Eu media a primeira semente quando chegava do campo e digo, bom, a semente está com 18, está com 22 de umidade. Aí eu sei que mais ou menos em 2 horas eu trago ela para 9, por exemplo, né? No caso da cebola, eu preciso armazenar com 9, 7,5, 9, né? Aí, para cada planta tem um tipo de umidade para você secar, tem todo um estudo para isso. No caso caseiro, você não tem como fazer isso, porque tu não tem um medidor de umidade. Então, tu vai secar, né? Não passando a temperatura de 40 graus, seca por 1 hora, 2 horas, 3 horas no sol, certo? Aí tu pega essa semente, pode pegar cinza de fogão, seca, bem seca, e mistura junto com a semente, porque alguma umidade que tiver vai para cinza, por exemplo, né? Ou terra de atomácea, que você pode comprar também, né? Embalagem de papel é bom, né? E botar isso em lugar seco e fresco que não pegue luz, né? E seco, né? Certo? Depois a outra questão era a questão da contaminação. Sim, esse é um problema sério. Boa parte dos milhos, se você sabe que o milho, a origem do milho veio do México, do povo do Azteca, e praticamente todo o milho lá está contaminado com transgênico, né? Esse é um problema sério, porque o pólen viaja muito longe, né? No vento, e às vezes insetos que polinizam, como algumas borboletas que polinizam o milho, levam esse gene, né? Então, esse gene pega numa planta crioula, por exemplo, já que você está falando do semente crioula, e aí cruza, né? E a partir daí, eu tenho uma planta contaminada já, né? Como já está acontecendo. Nós, por exemplo, faz 3 anos que a gente não multiplica milho aqui, porque um vizinho começou a plantar transgênico muito perto, né? Então, eu não tenho o que fazer, só que eu plante num outro lugar, certo? Não tem que esperar até que a coisa mude ou a gente planta com outras pessoas, né? Porque a gente tem um grupo de pessoas que trabalham com a gente. É o jeito de fazer, não tem outro jeito, né? Porque você não pode impedir o cara de fazer isso, né? E no Brasil, isso tudo entrou muito rápido, né? Quando a gente viu, já aprovaram, porque no início era soja, né? Então, aí para contaminar a soja com soja orgânica, por exemplo, ou soja não transgênica, né? Aí só fisicamente, ou seja, dentro dos engenhos, dentro das colheitadeiras. O milho não, o milho simplesmente o cara planta numa região onde tem um monte de pequenos agricultores, ele contamina toda a região, né? Mas isso aí tentar colocar no Congresso, tentar colocar essas coisas num país que nem esse é praticamente impossível, nem vamos entrar no mérito, não vale a pena, né? Então, o que a gente tem que fazer? Conseguir lugares isolados, certo? Com isolamento de pelo menos uns 1.500 metros para poder fazer isso, né? Para plantar dessa forma. E mesmo assim, ainda pode acontecer, como já aconteceu no México, né? De revoadas de borboletas contaminarem milho transgênico. Está sendo monitorado, quem tem um trabalho muito bom lá é o GRAIN, né? Uma ONG, e o Pat Roy Money, né? Ele escreveu O Escândalo das Sementes. Eu tive o prazer de estar com ele na década de 90, fim da década de 90. É um grande estudioso da área, né? Sobre essa questão. Bom, essa é uma questão complicada e tem um outro fator. Quem quiser assistir o filme O Mundo Segundo a Monsanto, né? O Mundo Segundo a Monsanto vale a pena ver. E tem um momento de uma história nos Estados Unidos, porque o que acontece? Se os advogados, os sujeitos que trabalham para uma corporação dessas, que trabalha com transgênico, visitam uma lavoura, aqui no Brasil ainda não está acontecendo isso, né? Poderá vir, ainda não chegou dessa forma. Mas nos Estados Unidos é assim, ele vai na tua casa, visita a tua casa,
ele tem um documento do governo que ele pode pegar uma amostra da tua colheita, do teu milho, a tua soja, o que tu tiver, né? Ou girassol, que também tem transgênico. Ele pega aquela amostra e ele leva para o laboratório e pode identificar que tem transgênico. Houve isso na casa de um agricultor, né? A multa era um absurdo, o cara ia perder a fazenda. Ele conseguiu provar, né? Porque ele tinha uma colheitadeira nova que ele tinha comprado. Ele mandou lavar a colheitadeira, levou a colheitadeira até a empresa que ele vendeu e pediu que desmanchasse toda a parte interna da colheitadeira que recebe os grãos, né? E encontraram 23 quilos de sementes de soja dentro da colheitadeira depois que ela tinha sido limpa por uma empresa especializada em limpeza dessas máquinas, certo? E ele fotografou tudo isso, filmou, levou um advogado junto e aí ele provou que ele, como colhia para outras pessoas, certo? Ele em algum momento colheu uma lavoura transgênica, quando veio para casa com essa máquina dele e colheu a lavoura dele que não era transgênica, ele misturou sem saber, certo? E ele conseguiu provar e conseguiu se safar disso, né? Então, a jogada que eles estão fazendo e vão chegar a fazer aqui é quando ele entra no teu campo e prova que você tem um gene que ele patenteou e agora você tem que pagar uma patente sobre isso. Esse é o problema. Então, por exemplo, tu tem um agricultor lá que plantou milho, crioulo, o vizinho planta milho transgênico, e eles estão plantando, o cara não sabe que contamina, porque muita gente não sabe, né? E aí, de repente, chega uma empresa dessas, né, com seus advogados, pede uma amostra do teu milho, que tu acha que o teu milho crioulo está bem, certo? E o cara prova que tem um gene ali, que é do milho transgênico dele, tem uma patente aquilo, e tu vai ter que pagar o royalty para ele, né? Então é uma coisa bem, muito séria, né? Isso assim, é seríssimo, porque as pessoas nos Estados Unidos, quem for ver o filme O Mundo Segundo a Monsanto, vão ver isso, ou seja, as pessoas estão perdendo as propriedades, né? Porque o valor das multas com relação a isso é altíssimo, né? Vou ver outra pergunta aqui. Tem um monte agora aqui. As sementes crioulas, patentes, já falei um pouquinho. Qual a melhor maneira? Já falei. Boa noite, boa noite. Mas se pensa em criar um banco de... Vocês pensam? Sim, já foi montado alguns, já ajudei a montar alguns, falei há pouco. O banco de sementes, por exemplo, de Figueira, talvez seja o maior banco particular do Brasil hoje, né? E aqui a gente está recomeçando esse trabalho, né? Onde possa adquirir sementes ideais para plantar próximo da praia. Não, a semente não importa onde você vai plantar, na praia ou no cerro. Você pode procurar o site da Bionatur. Bionatur tem semente orgânica, né? Nós não temos coisa para vender agora aqui, porque nós estamos numa fase de organizar o banco e multiplicar, aumentar o volume. Qual o tempo do milho? Qual é o tempo no milho para garantir a polinização? Não aconteça, planto um tipo hoje. Sim, outra coisa que eu não falei aqui, na outra live eu tinha falado disso, então tem duas formas de você isolar a planta. Uma é por distância, né? Eu falei do milho, por exemplo, milho doce. Tem gente que fala tem 3.000 metros, né? Tem literatura que fala 1.400, 1.500 para o milho. Então vamos deixar por 1.500. Eu isolo a planta por 1.500 metros de distância ou por tempo, ou seja, eu planto esse milho agora e planto o milho um mês depois, certo? Então eu isolo um mês, ou 45, ou 60, depende da variedade, porque às vezes essa variedade que foi plantada aqui é precoce, essa outra aqui é tardia, ou essa é precoce, essa é tardia, e elas podem se encontrar, então você tem que saber o que está fazendo. Então são duas formas de isolar. Uma, eu planto com um espaçamento que pede cada variedade, 800 metros, 500 metros, 1.000 metros, ou eu planto em épocas diferentes, né? O milho, geralmente, com 35, 40, 50 dias, já dá para fazer isso, né? O problema do transgênico é porque tem insetos que podem carregar pólen e podem complicar a lavoura, né? Se houver essa contaminação por transgênico, a empresa da patente pode solicitar uma análise e barrar a reprodução dessas sementes? Sim, pode. No Brasil ainda não está forte isso ainda, porque eu acho que aqui eles estão fazendo o que fizeram no México. Sabe quando tu vai pescar, não sei se alguém já pescou, o peixe fisga e tu vai dando linha, ele vai andando, aí tu para. Quando tu para, ele se fisga de fato, né? Certo? Então, eu acho que aqui eles estão nesse processo, tipo assim, vai fazendo, porque tem muita gente plantando, tirando semente das lavouras, por exemplo, de soja, e replantando com as lavouras transgênicas, que por lei não pode,
certo? Né? Por lei não pode, porque tem o royalty para pagar. Mas tem muita gente fazendo isso. O que eles fazem? Deixa o cara fazer. E o cara vai fazendo, vai fazendo. Aí tem os registros de quantas lavouras tu fez, de repente eles vêm em cima e dizem, bom, agora eu quero os meus dividendos, né? E não vai faltar advogado para isso, nos Estados Unidos já está bem forte esse movimento, né? Quebrando um monte de gente, né? Porque esse é o segundo plano deles, além de vender semente, é faturar em cima disso, né? Alguma dica para multiplicação de semente de berinjela? Ela tem alguma peculiaridade, tentei multiplicar e não nasceram. Não nasceu? Por que não nasceu? Nasce bem, né? Aí não sei o que você fez, né? Eu não sei se você tirou a sua semente da berinjela que tu tinha ou se tu comprou a semente, né? Mas a berinjela, tu tira a semente dela e tu esmaga ela, deixa o fruto amadurecer bem, né? Não é que nem tu compra para comer, tu vai ter que deixar ele chegar naquele ponto que ela fica toda mole, né? Aí tu macera ela, assim, esmaga ela, tira a semente, né? E bota numa água, deixa fermentar uns 2 dias, certo? E aí tu coa, tira essa semente, né? E aí planta de novo. Mais alguma pergunta? Acho que eu não perdi nenhuma aqui. Bom, como eu falei, a questão dos híbridos, né? Tanto híbridos como semente, como transgênicos, um complicador são as patentes, né? Porque isso é como se tu tivesse registrado um produto no Instituto Nacional de Proteção Industrial, por exemplo, fabriquei algo, né? E aquilo tem um registro, certo? Então a semente tem um registro, legalmente eles podem processar qualquer pessoa, certo? Outra pergunta aqui, deixa eu ver. Massa, lua para grão do sul, lua para grão no sul. Como assim, que lua plantar? Não entendi. Todos pasmos com a questão das patentes, é verdade. Esse filme vale a pena ver, O Mundo Segundo a Monsanto. Geralmente nos cursos aqui a gente mostra esse curso, as pessoas ficam chocadas, né? Tem um outro filme para ver que é interessante que chama King Corn, O Rei do Milho. Ele é um pouco chatinho, é um documentário no início ele é um pouco chato assim, mas ele é um filme muito interessante, porque são 2 jovens que não são da área, resolvem fazer uma análise do cabelo, essa análise molecular, e ver que a origem toda deles, eles lá é milho, nós aqui é trigo, né? Se a gente for fazer a nossa origem molecular. E aí, nos Estados Unidos tem regras que não tem aqui. Por exemplo, se eu resolver plantar 1 hectare de milho nos Estados Unidos, eu tenho que registrar esse 1 hectare de milho no Ministério da Agricultura deles, certo? Né? Nós aqui não temos isso. Amanhã, se eu resolvo plantar um ar de milho, eu planto e não tenho que dar satisfação para ninguém, ainda. Lá não, você é obrigado a fazer. Por quê? Porque essas empresas, essas grandes empresas, monitoram todo o sistema de produção. Eles controlam todinho o sistema de produção, porque todo mundo tem que passar pela mão deles, né? E aí, então, eles plantam 1 hectare, e é meio cômico na cidade, porque os caras no Missouri plantam milhares de hectares, eles plantam 1, e eles acompanham aquele hectare todo, etc, etc. E aí eles começam a entrar no mercado do milho, todo o processo do milho, o que é o milho transgênico, porque o milho transgênico tu colhe não dá para comer. Não tem gosto, é horrível, certo? Porque o milho está sendo produzido para fazer escala, ração nos Estados Unidos, para fazer álcool, etc, etc, etc. Né? Então eles contam várias coisas sobre isso, é bem interessante esse filme, que chama King Corn. Deixa eu ver aqui as outras perguntas aqui. De quanto tempo é o ciclo da abobrinha italiana? Já colhi algumas, não sei se tiro o pé agora ou mantenho. A abobrinha italiana, ela dá em 45 dias, 50, 60 no máximo, já começa a dar fruto, certo? Agora eu não sei se você está perguntando isso para tirar semente ou para colher o fruto. Perdão, para colher a semente ou para colher o fruto. Se você vai colher o fruto, não é o mesmo momento para colher para
para a semente. Para a semente tu vai deixar ela maturar, ela vai ter que ficar pronta. Aí tu vê que a cor dela vai ficando aquele verde bem escuro, vai ficando mais pálido, certo? Né? E tu vê que o tronco dela, quando o tronco dela está seco, o tronquinho, o caulezinho do fruto está seco, ela está pronta para você tirar a semente, certo? Né? Então é diferente o período. Isso aí vai dar, deixa eu ver, 60, 70, talvez uns 80 dias até ela ficar pronta, certo? Para colher semente. Aí tu acompanha, né? Porque às vezes muda de lugar para lugar, se é mais úmido, mais sombreado, etc, né? Aí tu pode tirar a semente dela. Da mesma forma como a gente estava falando. Escolhe as que não estão tortas, aqui tá assim, que tá assado, faz uma certa seleção disso, né? A importância dos vizinhos, João, e das comunidades que têm um projeto afins. É verdade, né? Porque, no caso, como eu contei, nos assentamentos era fácil. A gente tinha os mapas do INCRA, onde estavam todos os lotes, e a gente sabia qual eram as distâncias entre os lotes, certo? Então, o que a gente fazia? Por exemplo, pegava assentamento tal, aqui nós vamos produzir tal variedade, assentamento tal, nós vamos produzir tal. E outra, junto com isso aí, tinha as empresas lá dentro também, tinha mais de uma empresa grande dessas dentro também, plantando lá. Então, a gente se reunia, não só a gente da cooperativa, eu que estava tocando o trabalho com esses agricultores, como nós fazíamos reuniões com as empresas que estavam trabalhando com os agricultores e dividia por assentamentos ou por regiões. Só que às vezes os assentamentos limítrofes tinham pessoas perto, né? Às vezes nós tínhamos que plantar espécies similares da empresa. Mas nem todas as empresas topavam isso, né? Então vou plantar essa aí que a menina falou, abobrinha italiana, né, que ela falou, né? Bom, tá, vou plantar abobrinha italiana. Só que a abobrinha italiana que uma determinada empresa está fazendo, ela vem fazendo uma seleção que ela não quer cruzar com a tua, ou tu não quer cruzar com a dela. Então aí também não dá, né? Porque é a mesma espécie, é a mesma variedade, perdão, sim. Só que um vem fazendo um trabalho de seleção, o outro não vai querer cruzar com a tua, né? Então tem tudo isso. Então é um xadrez, né? E na época de definir lavoura era uma função aquilo, né? A gente tinha uns mapas, tudo, botava na mesa para tentar arrumar. E mais aquela coisa dos agricultores que ele ia plantar aquilo e tu não podia dar para ele, ou seja, todo um processo, né? E na parte de agricultura orgânica, no curso eu vou entrar um pouco nisso, aí entra, por exemplo, assim, culturas de inverno, qual é a área que eu vou escolher? Né? Ou seja, do lote do cara, né? E cultura de verão, qual a área melhor, qual a face do terreno melhor, né? Então, além de todos esses processos, eu ia a campo e definia com eles quem plantar o quê em função do tipo de solo que ele tinha e da orientação solar de cada terreno. Tudo isso para quê? Para reduzir problema durante o ciclo. Porque, por exemplo, cenoura ou cebola. Cebola você planta para semente, planta em julho e vai colher em fim de dezembro. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. São 6 meses cuidando de uma planta, né? Ou seja, geralmente as plantas tu colhe aí com 100 e poucos dias, 3 meses no máximo, né? Uma planta dessas são 6 meses. E a cebola é suscetível muito a fungo, por exemplo, né? Então, todos os cuidados que pode ter para não chegar ao ponto de ter que estar trabalhando com produtos orgânicos para estar controlando, a gente fazia, né? Aqui outra pergunta. Existem sementes de flores orgânicas? Olha, eu não sei te dizer agora, né? Eu não sei se a Bionatura está fazendo. A Isla andava montando algumas coisas de semente orgânica, certo? A Isla é uma empresa brasileira aqui do Sul, certo? Eu trabalhei com eles há muitos anos atrás. Talvez eles tenham, certo? Mas eu não posso afirmar, não posso afirmar. E eu não sei se a Bionatura está trabalhando com flor. Talvez alguma coisa tenha, né? Eu plantei um bocado de semente pela fora há muito tempo atrás. Bom, outra, como funciona a questão da multiplicação das sementes de flores? Funciona da seguinte maneira: a hora que a planta dá flor, tu tira a semente. Aí você tem que também, vai selecionar a planta que tá... Porque assim, as plantas todas têm um arquétipo, certo? Ou seja, a planta tem um desenho do formato dela, né? Daquela planta dela. De que plantas você tira a semente? Vamos começar conversando assim. Eu tiro semente da planta que está... Ela tem, tipo assim, se o ciclo da planta é 160 dias, 120 ou 140 dias, quando chegar nos 140 dias, ela tem que estar com o arquétipo dela formado,
entende? Eu estou com 140 dias de um determinado cultivo. E a planta teria que estar pronta com 140 dias. E ela está pequenininha, não liberou flor, não está assim, não está assado. Essa planta para semente não serve, porque aquilo que eu coloquei no início, eu vou começar a tirar a semente dessa planta e ela vai começar a reproduzir isso. Ou seja, né, que ela tem uma dificuldade de crescimento por algum fator. Ou seja, né? Então, a seleção de plantas para flor não foge muito à regra de outras plantas. Você tem que conhecer a flor para tirar. Eu trabalhava na época com beijo de alemão, que eu não sei que outro nome pode ter, na época chamava essa planta, que era bem difícil, bem complicadinho de tirar semente, porque quando tu toca na cápsula dela, na vagem dela, para tirar semente, ela explode, né? Tu toca ela explode. Então tu tinha que levar a mão fechada para tirar semente com muito cuidado, porque ela saltava a semente de toda forma. Sim, eu acho que a Binatura trabalha com semente de flor. Não posso garantir porque eu não estou mais lá dentro agora, né? Qual a distância do transgênico pode contaminar o orgânico? No caso do milho, precisa de mais de 1.500 metros. E mesmo assim ainda pode contaminar, porque depende do vento, da polinização, etc. Milho é complicado, né? Em que cidade aconteceu a Binatura? Ulha Negra e Candiota, no Rio Grande do Sul, aqui no sul, né? Tá, até hoje está lá, né? Aí você pode entrar no site. Aí depois, no calendário biodinâmico que tem as constelações de Escorpião, Virgem, etc. Qual a melhor lua e constelação para grãos? Putz, agora tu me aperta, né? Eu de cabeça assim não vou poder responder isso, mas tu vai seguir a orientação assim de época de raiz, certo? Época de grão e época de folhas e flores, né? Tu tem mais ou menos 4 tipos: raiz, folha, grãos e folhas. Tu vai pegar os períodos para grãos, né? E eu não sei agora com a constelação, não lembro assim para te falar, certo? Se quiser escrever por e-mail e coisa, eu posso responder. Eu acho que agora estamos quase no... No caso, tu vai plantar em período de para fruto, né? Certo? Eu de cabeça não lembro, assim. Isso é um tema para uma vida, a gente passa a vida estudando essas coisas, é uma coisa apaixonante, assim, né? Eu mexo com isso aí desde 83, né? Mexendo com semente, e as primeiras lavouras eu fazia tudo com cavalo, né? Agora estou voltando a querer mexer de novo com isso, embora até tinha trator na época, mas gostava de fazer as lavouras com cavalo, porque eu acho que ficavam melhores, né? Mais bem acabadas, podia passar fileira por fileira, com calma, olhando as plantas, né? Porque você passa, como a gente diz, tu fica lambendo a lavoura há meses, né? A fio, né? Tá com 1,53 restante agora aqui. Vou ter que encerrar. Eu vou ter que encerrar, pessoal, para não perder. Vou ver só.